Graça e paz. Oi, povo de Deus abençoado. Olha, tem uma coisa que acabou de sair do forno. Vou mostrar para você. Olha isso aqui. O livro do Paulo e da Adriana, esse casal bendito do Senhor. Olha o nome do livro, Loucura ou Vocação? E aí? Loucura. Você sabe que eles fizeram esse livro e ainda tem mais, o Sociedade, Fé e Partilha. O nome do livro tem tudo isso aqui. Gente, eu estive lá hoje, foi agora, é. Eles lançaram esse livro hoje. Fala sobre a vida, a história deles do ministério, do trabalho que eles fazem de evangelização. Isso aqui é exatamente o que nós estamos falando sobre a igreja. Sabia? Nós não estamos falando de evangelizar, de anunciar Jesus? Então, o Paulinho e a Adriana, eles estão fazendo isso. Olha esse casal bonito aqui, ó, dá para vocês verem ele. Ele e o Luquinhas, filhinho deles. Casal muito de Deus. Então, ó, se você puder, tá no Instagram lá esse daqui. Você dá uma olhada lá e já compra o seu. Comprei esse aqui para mim. Aliás, eu quero comprar um para cada igreja da cadeia. Eu vou em 6 cadeias, né? Então, quero levar para os presos lá. É lindo, lindo, lindo. Bem, ainda não li tudo, né? Mas todo livro bom eu quero falar para vocês. Lembra daquele livro que eu mostrei para vocês do Paulo Capelletti, Doutor Paulo Capelletti, né? Pastor Doutor Paulo Capelletti, Encontro das Teologias Latino-Americanas. Ah, gente, aquele livro é maravilhoso, né? E esse daqui também, eu tô indicando porque fala assim, ó, a trajetória de Paulo César e Adriano Ribeiro nas ruas da Cracolândia. Trajetória deles. Mas o que eu entendi é que eles contam bem antes de eles chegar na Cracolândia, eles contam a vida deles. Você sabe o que eles falaram? Eu vou contar para vocês. Eles falaram assim, que no dia da lua de mel, segundo dia da lua de mel que eles tinham casado, eles levaram um casal de hippie para tomar banho na casa deles. Vai vendo. Não é fácil não, né? Deve ser... Bem, se você quiser, eu posso até emprestar esse livro para você. Mas eu ia preferir que você compre, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Nós estamos falando sobre igreja, né? Sobre essa movimentação da igreja. Você sabe o que eu estava pensando? Porque antes de sentar falar com vocês, a gente está assim o tempo todo orando, pedindo para Deus falar, tal, né? Foi Deus que orientou, que dirigiu para a gente falar sobre igreja. E no último vídeo eu estava falando sobre igreja e esse envolvimento, né, dos irmãos que está em embate, né, por causa dos partidos políticos. Eu acho que a gente tem que se posicionar sim, mas com muito cuidado para não ofender, para não machucar, para não magoar, para não ficar de mal, tal. Mas eu estava pensando o seguinte, irmãos, se a gente levar a sério esse movimento da igreja primitiva nos nossos dias, se não tivesse acontecido tanta quebra, eu acho que a gente já estava bem adiantado, né, com o evangelho, porque tem muitos povos que ainda não conhecem o evangelho, muitas nações, muitas tribos, muitas línguas que a Bíblia não foi traduzida ainda, né? Então, é trabalho da igreja, a igreja não pode parar. Agora, a gente precisa levar a sério, né, a responsabilidade da igreja aqui na terra, porque Jesus conta com a igreja, eu, você, nós como, né, a comunidade de igreja. Então, agora, para anunciar o evangelho corajosamente, o que precisou acontecer com o grupo de seguidores de Jesus naqueles dias lá? O que precisou acontecer? Você lembra? Lembra? Ó, nós estamos falando já, esse aqui é o quê? O terceiro de igreja já? Não lembro. Terceiro, acho que é o terceiro vídeo de igreja já, né? Mas em Atos 4, capítulo 4, versículo 31, olha o que aconteceu. Para que os discípulos tivessem coragem
né, para falar de Jesus. Ó, depois de orarem, né, porque Jesus, na hora que ele foi embora, ele falou, ó, fica em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, né, e depois a coisa vai começar. Aí aconteceu isso, ó, depois de orarem, 4:31 de Atos. Opa, eu sou a Luzia, tá? Luzia Telestai. Você tá no canal Luzia Telestai. Se inscreva se você não se inscreveu. Se já se inscreveu, só põe o sininho aí, né? Dá um toquezinho naquele joinha, fica muito legal. Ó, quanto mais tiquezinho assim de joinha tiver, aí o YouTube vai mandando para frente, tá bom? Ó, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, vamos conversar uma coisa? É o seguinte. Antes da descida do Espírito Santo, como diz a palavra, né? O Espírito Santo ele não ficava morando no cristão, não morava no cristão. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Pronto. Não ficava morando no cristão. Então ele vinha, dava uma mensagem e se retirava. Era assim que Deus fazia, né? Agora, quando o Espírito Santo veio como consolador, orientador, direcionador, né? Viver, habitar em nós como Deus entre nós, Deus na nossa vida, né? O próprio Deus Espírito Santo. O crente agora não está mais só. E ele nem depende mais de que um profeta venha para trazer a mensagem de Deus. Deus deixou a igreja super equipada. Ele deixou o Espírito Santo e a palavra. Ó, essa palavra aqui tem tudo que a gente precisa para falar de Deus. Tudo, né? A questão é você conhecer a palavra e lendo a palavra, o Espírito Santo vai te mostrando, vai te ensinando, clareando, deixando claro para você o que é isso aqui, né? Aí fala assim, ó, depois que eles oraram lá, tremeu o lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí você fica perguntando assim, como é ser cheio do Espírito Santo? Você já pensou nisso? Como é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, será que é a pessoa ficar o tempo todo pulando, gritando, falando glória a Deus? Eu nunca vi uma pessoa fazer isso. Não, acho que não fica assim, não. Ser cheio do Espírito Santo não é isso, tá? Ser cheio do Espírito Santo é ter a clareza de que você está em Deus, Deus está em você, e você numa calma, numa tranquilidade, começa a transmitir Jesus através da sua vida, do seu comportamento, do seu testemunho, do seu jeito de viver, de ser. E toda vez que tem oportunidade, fala da bondade de Deus, fala dos feitos de Deus, fala da vinda de Jesus, fala do envolvimento de Deus com o ser humano, quanto ele ama. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Totalmente cheio do Espírito Santo, né? É uma pessoa que anda desviando do pecado. Tudo que a pessoa que está cheia do Espírito Santo faz é querer agradar a Deus e assim agradar o próximo também. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É uma pessoa que simplesmente gosta do outro, né? Se faz uma coisa errada, se entristece, acerta e continua. Então é isso. Aí os discípulos, a partir disso, desse enchimento do Espírito Santo, eles começaram a anunciar a palavra de Deus corajosamente. Eles falavam da palavra, sem restrição. Mas a gente não pode falar da palavra se não conhece a palavra. Então a gente precisa conhecer a Bíblia para poder falar. Irmãos, olha, já falei uma coisa aqui para vocês e vou repetir isso aqui.
a leitura da Bíblia, ela deve ser uma coisa assim constante, né? Diária. Quantas vezes você se alimenta por dia, né? A palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra, Bíblia, ela é o nosso alimento. Quantas vezes você come no dia? Você pode fazer o seguinte: se eu não li a Bíblia, então eu não vou comer. Você já pensou se a gente começa a ter essa atitude? Que legal que vai ser? Então é assim, né? Ah, não, e banho? A palavra de Deus é a água que nos purifica de todo pecado, lembra? Então, se eu não li a Bíblia, também não vou tomar banho. Que coisa, né? Então, ser cheio do Espírito Santo é isso, é uma coisa ligada à outra. É você andar com a palavra, porque a palavra é o verbo. O verbo é Jesus. E o verbo estava no mundo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Lembra lá do João 1? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez, sem o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Capítulo 1 de João, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter a encarnação de Deus dentro de nós, né? Com aquele desejo de se mostrar para o outro. É o que Deus tem, vontade de se mostrar para o ser humano, que Ele ama tanto, Ele ama. E Ele quer que as pessoas o conheçam. Você sabe, os discípulos receberam uma ordem. Eu falei isso para vocês esses dias, mas aqui é um outro texto, é Atos 5:28 que eu separei aqui. Os discípulos, eles, diante das autoridades, eles falaram assim, né, que eles iam continuar falando, porque as autoridades falaram assim, ó, demos ordem expressa para vocês. Lembra do Caifás lá, daqueles homens das autoridades lá, falou assim, ó, nós demos ordem expressa para vocês não ensinar nesse nome. Mas, todavia, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e nos querem tornar culpado da morte desse homem, do sangue desse homem. Vocês ainda estão querendo jogar a culpa em nós. As autoridades falaram para os discípulos. Sabe? Irmãos, é um prazer falar de Jesus, ensinar em nome de Jesus, andar através do nome de Jesus. Isso é igreja, igreja. Nós falando de igreja. Olha, o ir na igreja, o que é gostoso, é estar em volta, em torno da palavra, que o pastor vai trazer a palavra. O pastor prepara a palavra com toda a dedicação, e na hora que o pastor está pregando, a pessoa não vê a hora do pastor terminar para ir embora. Aí é ruim, né? Aí é ruim. Então, a igreja, a cereja do bolo é a palavra de Deus, né? A gente deve ouvir com alegria e sair assim com aquele coração cheio de vontade de divulgar, de falar, de viver a palavra, né? A igreja primitiva viveu isso, né? Eles estavam cheios do Espírito Santo e isso fazia um efeito tão grande e a igreja crescia. Aí o sacerdote falou para eles, ó, a gente falou para vocês não falar nesse nome e vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. É isso que acontece, né? Então que seja assim na nossa vida, que nós venhamos, sabe, semear tanto através do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, falar, viver com tanta alegria de céu, que as pessoas queiram ter o mesmo que nós, né? Que Deus nos abençoe. Nós vimos hoje Atos 4:31 e também Atos 5:28. Que Deus nos abençoe e que a gente se alegre na palavra do Senhor.
Deus abençoe você. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Tô gravando isso aqui à noite hoje, ó. Que legal. Tchau, tchau, gente.